Bom dia, pessoal. Acho que a gente já pode começar. Eu queria agradecer a todos pelo tempo que vocês estão acompanhando com a gente. Aqui é o Felipe, eu sou da Getrotech. Imagino que a maioria de vocês já conheçam a empresa, tá? Esse webinar foi divulgado para o nosso banco de dados, fizemos algumas ações nas mídias eletrônicas, mas em geral o pessoal já tem contato com a Getrotech. Tá? Para quem não conhece, a Getrotech é uma empresa que é distribuidora de equipamentos de teste e medição, ela já tem mais de 17 anos no mercado, ela atua em todo o território nacional, tá? Nós temos os departamentos de engenharia para dar suporte para os clientes, mas a principal área de atuação é na parte de engenharia, na parte de manutenção, instrumentação e pesquisa e desenvolvimento. Nós temos parcerias com vários distribuidores. Hoje nós estamos com o pessoal da Fluke. Eu já vou apresentar o Richard, que ele é o gerente de contas estratégicas da Fluke. Tá? Ele vai estar passando uma apresentação falando de eficiência de energia na indústria. Um trabalho que a gente faz muito na Getrotech é o treinamento, trabalho técnico. Então, a gente tem treinamentos operacionais que a gente faz nos clientes, a gente desenvolve aplicações com base na necessidade dos clientes. Em alguns equipamentos que necessitam uma configuração inicial para estar rodando, como registradores e tudo, a gente também faz esse startup nos processos de teste e medição, e fazemos bastante esse trabalho de treinamento, de conscientização do pessoal. A gente faz seminários técnicos, participamos de CIPAT. Na maioria dos casos, a gente vai até a empresa, faz a apresentação para os funcionários. Agora, com a pandemia e tudo, a gente tem forçado mais aos treinamentos como esse, a parte online. A gente também está à disposição, a gente tem os equipamentos para testes, caso a gente faz uma conferência para mostrar a aplicação, tudo, mas se for tendo a necessidade, a gente consegue pegar os equipamentos para fazer o teste em loco. Tá? Acho que vou passar a palavra para o Richard, ele vai começar a apresentação. Bom, pessoal, aqui quem fala é Richard da Fluke. Eu espero que todos estejam muito bem. A ideia aqui é falar um pouco, então, sobre eficiência energética, né? Lembrando que, como o Felipe falou, esse evento está sendo gravado. Ele também vai explicar depois como é que faz para obter um certificado de participação desse nosso webinar. Falar um pouco, né, sobre os conceitos, né, da eficiência energética. Quem quiser se aprofundar nesse tema, existem alguns cursos no Fluke Academy, cursos sobre mitigação de problemas, parte de aterramento, grandezas elétricas, térmica. Para quem não sabe, o Fluke também tem medidores na parte de temperatura e pressão. O pessoal que tem laboratórios, tem a metrologia, também pode fazer cursos sobre a gestão desses sistemas, né, de calibração. E tem os cursos da parte de comunicação de dados, né, que é o CCTT. Além, obviamente, da termografia de nível 1, que também já está a caminho, né? Não lembro agora a data de lançamento dela, mas se o pessoal que tiver interesse pode procurar o pessoal da Getrotech, eles vão orientar como fazer para fechar esses cursos, quem tiver interesse em se aprofundar tecnicamente, ok? Então, falar um pouco, né, do conceito básico. Espero que todos já tenham mais familiaridade com esse termo, mas só para garantir que todo mundo está na mesma página. Então, falando um pouco sobre energia em si. Energia é medida em joules. Também o pessoal de nutrição fala em calorias, né? É a mesma coisa, só a forma como ela é medida que é diferente. Mas falando da parte elétrica, então a gente mede em joule. Então, o trabalho em joule a cada 1 segundo, ele é medido, então, em watt. A gente está muito acostumado à grandeza, né, de tensão, corrente, watt. Joule não é tão comum. Algumas pessoas conhecem o joule, às vezes, só pelo efeito joule, né, que é aquele aquecimento que acaba acontecendo. Muito comum o pessoal falar sobre isso em aquecimento de cabos ou bobina de motores, enfim. Mas, basicamente, toda vez que você perde, então, a eficiência energética, todo motor, por exemplo, tem esse conceito, né? Ou seja, parte do material, da energia acaba se perdendo, e aí, inclusive, tem algumas... Recentemente, a gente tem agora essa classificação
dos produtos, né, de linha branca, como a gente fala, né, eletrodoméstico, mais TVs, geladeiras, falando sobre a eficiência desse produto, e na verdade a eficiência é exatamente isso, ou seja, quanto de energia eu forneço para o meu equipamento e quanto, na verdade, ele realmente utiliza, né, o quanto que ele se perde. É difícil falar em eficiência energética sem pensar no desperdício da energia, né, são dois conceitos que estão muito enraizados, né. E aí a energia ela pode ser medida, então, de diversas maneiras. O calor energético, a eletricidade, pressão, seja por vapor, ou ar comprimido, água, enfim, e a força mecânica, né? Então, tudo isso são formas de energia que a gente pode mensurar. Pode seguir, Felipe. Felipe, pode ir. Tranquilo. Então, existem equipamentos para fazer essa medição. A Fluke é uma empresa de teste e medição, então nosso foco é criar equipamentos que vocês possam utilizar para fazer essas medições, né, dessas grandezas aí, sejam elas elétricas, seja pressão, seja temperatura. Então, o nosso foco é esse. Então, explicar a vocês nesse webinar quais são as grandezas e como eu devo me preocupar com elas e qual seria a ideia de equipamento ou nome de equipamento que eu poderia utilizar para fazer essa medida. Pode seguir? E aí, aqui, exemplo de desperdício em eletricidade, então, consumo de energia, distorção da energia, o superaquecimento, como a imagem está mostrando. Na parte mecânica, vibração excessiva, superaquecimento ou o som excessivo. E aí, na parte de pressão, você tem o ar comprimido, o ar-condicionado, você tem variações de temperatura, né? Ou seja, a temperatura que entra e que sai é muito diferente, então, em algum lugar você está perdendo ali. Ok? Pode seguir? Como que você pode, então, medir essa parte de desperdício, né? Então, falando em eletricidade, você vai medir quilowatt-horas ou volt-ampere, harmônicos, desequilíbrio, fator de potência, demanda de pico, na parte mecânica, vibração, pressão, PSI ou bar, enfim, calor e ΔT. Pode seguir? Falando primeiro no registro de energia. Então, existem ferramentas simples, mas que produzem um relatório muito completo sobre a parte de registro de energia. Para que eu vou precisar registrar energia? Primeiro, para saber como está sendo o consumo. Existem várias empresas que acabam consumindo da rede elétrica mais energia do que se consome, isso é normal, mas existe um percentual aceitável. Quando se extrapola esse percentual, é aplicada então uma multa. Se você está pagando uma multa, você está pagando duas vezes, né? Você está pagando uma multa, ou seja, algo que você realmente não está consumindo, porque é uma multa, e você também está puxando uma parte grande de energia que não está sendo consumida. Então, isso é um problema. E nem sempre tem algumas empresas que vendem bancos de capacitores e quer vender banco de capacitores para todo mundo. E nem toda empresa precisa de um banco de capacitores. Depende de que tipo de carga você está jogando para a tua rede. Então, como aconteceu um caso que eu conheci, né, que eu participei pós o problema, né, um CPD, um data center, que é um ambiente onde você tem vários servidores e computadores, ele tem uma característica muito diferente da indústria em si. Na indústria você tem vários motores, inversores, que têm uma carga mais indutiva. Num banco de computadores e servidores, isso tem uma característica mais capacitiva. Então, se eu coloco um banco de capacitores por um CPD, por um data center, alguma coisa nesse cenário, na verdade eu só estou piorando o meu cenário, porque ele não precisa de mais capacitores, ele já é uma carga capacitiva, ele precisa de indutores, então ele precisa de um banco de indutores para poder estabilizar o sinal. Então, como é que eu sei como é que está o comportamento hoje da minha estrutura? E aí eu vou atrás, então, de melhorias, vou fazer alguns ajustes, mas como é que eu sei que eu atingi essas melhorias? Então, essa é a importância de registrar energia, eu saber se alguma automação que eu fiz, algum processo que eu fiz, se ela está surtindo o efeito que eu espero no dia a dia, ok? Pode passar, Felipe? Eu acho legal também, porque tem muita gente que coloca os bancos de capacitores, mas eles não veem o consumo, por exemplo, no global. Eles olham, quando um consultor vai fazer uma medição, alguma coisa, ele vê o consumo naquele instante. O legal é você fazer um monitoramento de um período para saber o comportamento, os horários.
E qual o consumo em determinados dias da semana, por exemplo. Algumas empresas, inclusive, optam por não consumir a energia elétrica da concessionária em determinados horários, são alguns horários de pico, onde entram algumas bandeiras, isso depende muito, obviamente, de cada região. Ele prefere queimar diesel ou fazer de outra maneira e não consumir da rede elétrica. Mas como que ele sabe isso, entendeu? Então, existe todo um estudo para que isso aconteça, para você saber exatamente como é que é o comportamento da sua carga em cada um dos horários definidos, e você saber o que você toma como ação, né? Se de repente, além da concessionária, vai para o mercado livre de energia, enfim, que ações você toma a cada momento do dia. Então é preciso saber, ter um estudo, né? Não só de diferentes horários do dia, mas para empresas que trabalham, indústrias, né, que trabalham 24/7, quais os dias da semana, ou seja, qual é a sazonalidade durante a minha semana também. Obrigado por lembrar disso, Felipe. E aí, como a gente estava falando, né, a conta de energia, você é cobrado sobre não só a energia que você realmente utilizou, mas por toda a demanda que você acabou puxando de carga da concessionária e acabou até não consumindo. E, obviamente, quando isso extrapola um percentual muito grande, você também recebe uma multa aí sobre essa carga reativa, né, que é medida em VAR. Pode passar? Então, o fator de potência, ele é a parte que você a variação do não consumo dessa energia. Então, existe a potência real, que ela é medida em watts, existe a potência reativa, sempre medida em VAR, sempre VAR minúsculo, né? Volt ampere reativo, é a sigla, né? E aí você tem a potência, então, aparente, que é o delta dessas duas medidas. Quando você tem uma carga que ela é resistiva, da energia demandada, perfeito. Agora, quando você começa a ter uma carga indutiva ou capacitiva, você começa a ter, então, um ângulo delta, ou seja, você tem uma diferença, queria ter puxado, eu gosto mais de um outro tipo de gráfico que mostra a tensão e a corrente desfaseando. Então, dentro de uma carga puramente resistiva, falando de corrente alternada, você vê a senoide da tensão, todos acho que conseguem imaginar a senoide da tensão, e você tem a senoide da corrente acompanhando exatamente o mesmo tempo, né, dessa tensão. Quando você tem uma carga, então, indutiva ou capacitiva, existe um deslocamento entre a corrente e a tensão, por conta dessa característica, né, da carga capacitiva, da carga indutiva, e aí você acaba, então, com essa variação de delta, você acaba tendo problemas do tipo queda de tensão ou superaquecimento, justamente porque você está deslocando a corrente da tensão, então você tem um pico de tensão, mas ainda não tem o pico da corrente, ou o inverso, não está no pico de tensão, está no pico de corrente. Então, se você desloca isso muito, chegando a zero, então, falando de fator de potência, zero é o pior cenário, onde toda a tua carga ela é capacitiva ou indutiva, ou seja, quase tudo do que você está demandando na rede está voltando para ela, então esse é o pior cenário possível. Toda vez que você tem esse tipo de problema, né, você tem um grave problema no seu consumo, né, na sua conta de energia. Fora o caso de você estar sendo multado por isso. Acho que pelo menos as consultas aqui que chegam aqui na empresa, né, o cliente ele está com um problema que ele está pagando multa. Acho que ele consegue, em vez de olhar o quanto tem de ruído na rede, alguma coisa, quando ele está jogando de sujeira para a rede, a preocupação, pelo menos que eu tenho visto nos clientes, dele pagar a multa. Ele fala, estou pagando uma multa. Então, acho que o pessoal costuma procurar, pelo menos, por equipamentos para medir o fator de potência. Tá? Tudo vai muito do tipo de cliente, né? Então, indústrias, elas costumam ter uma quantidade tão grande de motores, inversores, esse tipo de cenário, que acaba realmente gerando muita carga resistiva, e aí acaba, infelizmente, tendo que pagar essa multa porque acaba distorcendo muito o sinal. Clientes mais corporativos, ou seja, que não tem maquinário, eles acabam muito preocupados com os computadores, essas coisas que são muito sensíveis, né? E acabam recebendo, às vezes, depois, porque a linha de transmissão, ela alimenta na ordem, né? Então, saiu
da minha estação de geração, foi para distribuição, e se eu alimento primeiro uma indústria e depois um escritório, essa energia que chega para o escritório pode ter vindo com muito ruído, muito problema, e pode causar problemas nos equipamentos mais sensíveis, por exemplo, como alguns computadores ou algumas automações que utilizam computadores mais sensíveis, né? A parte de microeletrônica é muito sensível a essas variações. E aí, quando ela já saiu de uma indústria com ruídos e é entregue isso para um escritório, a preocupação do escritório já é que tipo de energia eu estou recebendo, porque eu estou tendo problema com os meus ativos, né? Então, são preocupações diferentes, tudo depende muito quem você representa, né? Então, como eu falei, dentro da indústria, eu estou mais preocupado em não pagar a multa, porque eu sim estou gerando os ruídos aqui dentro da empresa, e escritórios comerciais ou esse tipo de empreendimentos, ele está recebendo esse ruído já gerado, né? E aí ele está tendo problemas de gasto com ativos. Então, depende muito do que cenário você está. Você pode ter, inclusive, os dois cenários dentro da tua empresa, né? Você já tem minha matriz corporativa aqui dentro também, e tem uma indústria junto, então eu mesmo estar causando o próprio problema dentro da minha própria empresa. Enfim, são duas preocupações que podem acontecer. Pode seguir, Felipe. E aí também existem os harmônicos. O que são os harmônicos? Então, a gente falou um pouco sobre os ruídos, né? Então, toda vez que eu tenho cargas capacitivas, ele não consome de forma sinusoidal. Ele vai pegar partes da corrente alternada, vai transformar normalmente isso em um sinal digital, uma corrente contínua, e ao fazer isso, você vai criando distorções. Essas distorções, elas possuem frequências diferentes, e toda vez que eu vou jogando frequências diferentes dentro da minha portadora, falando aí no caso do Brasil, né, os 60 Hz, você vai distorcendo o sinal principal. E ao fazer essas distorções, você acaba tendo ou picos de tensão muito maior, ou afundamentos de tensão muito inferiores ao que o seu equipamento talvez precise. Então, falando de toda a parte de eletrônica, quando você tem esse tipo de ruído gerado, então, na sua rede, você pode, então, ter problema de queima de alguns dispositivos ou mau funcionamento deles, por conta desses picos ou afundamentos de tensão. Então, falando sobre harmônicos, os harmônicos eles estão sempre presentes toda vez que você saiu de uma carga puramente resistiva, né? Ou seja, ou a indutiva ou a capacitiva, isso sempre vai acabar acontecendo. Agora, o grau disso, ou seja, quanto disso é um problema grave para a minha empresa, isso precisa ser medido para saber o que fazer, né? Como mitigar cada tipo de harmônico em cada tipo de ordem. Ele precisa ser conhecido para ser trabalhado, né? Se eu não tenho conhecimento sobre esse tipo de coisa, eu não vou saber. Mesmo dentro, a gente falou, né, de conta de energia, os harmônicos, eles não são medidos pela concessionária. Embora sejam consumidos, seja um ruído, a concessionária não consegue te enxergar, te dar informação se você tem ou não harmônicos. Então, é uma coisa que ainda não consegue ser trabalhada pelas concessionárias, depende de cada empresa, infelizmente, descobrir como é que está esse problema dentro da sua empresa. Em geral, quando eu recebo a solicitação de um cliente que está cotando um analisador de energia, ou então ele está procurando um analisador de energia e pede para eu estar levando para fazer uma análise, a primeira medição que eu faço é olhar na função de osciloscópio, por exemplo, a forma de onda, que aí eu consigo visualizar essa forma de onda azulzinha. Você já vê que tem uma distorção, já não é uma senoide perfeita. Essa senoide, essa distorção, é o que o Richard falou, são componentes de frequências muito maiores, tá? Podem ter várias origens, pode ser cargas não lineares e tudo, mas são de frequências maiores que estão sendo somadas na minha frequência fundamental. Então já é um belo de um termômetro você fazer essa medição e ver a distorção da senoide, que você já tem problemas de harmônicos. Aí, a partir daí, o que o analisador de energia faz é ele descobrir em que faixa de frequência que você tem nessa... qual é a faixa de frequência que você tem que está somando na minha fundamental e criar filtros ou maneiras de neutralizar essas frequências maiores. Tá? Porque, na maioria dos casos, os equipamentos, motores elétricos, eles usam o próprio 60 Hz da rede elétrica para funcionar. Então, se eu tiver
essa distorção, ele vai estar trabalhando de maneira errada. No caso de motores, você pode ter fases que estão tão defasadas que ela vai estar jogando contra as outras duas fases. Então, é onde você tem aquecimento de motores, isso nos casos mais simples. Em outros equipamentos que eles usam, por exemplo, a frequência de 60 Hz para me referenciar, por exemplo, na velocidade, alguma coisa, ele pode não estar trabalhando na velocidade correta, ou então ele pode ter um funcionamento intermitente. Na maioria dos casos, você pega as harmônicas interferindo aí na minha medição. Isso aí, Richard, desculpa atrapalhar. Já peguei inversor de frequência vibrando por causa do ruído das harmônicas. Era tanto ruído que o inversor ele vibrava por causa do ruído, não era por causa do funcionamento ou alguma coisa associada a isso, na parte mecânica, mas sim a parte elétrica que dava os picos de energia e fazia ele ficar vibrando, porque eram picos muito altos de energia com oscilações em frequências, acho que estava na casa de 120 Hz, ou seja, o dobro dos 60 Hz, então ele ficava vibrando o inversor por causa da parte elétrica. Mas vamos lá, vamos seguir. Quem quiser também comentar alguma coisa no chat, fica à vontade, tá, pessoal? Então, aí está a tela do nosso analisador. Richard, você está acessando o chat, eu não estou conseguindo visualizar. Deixa eu ver se não sai a apresentação aqui, só um segundinho. Você está visualizando o que aí, Richard? A apresentação saiu, mas eu estou vendo algumas coisas. Deixa eu voltar. Peraí, deixa eu voltar então aqui. Mas acho que a Glaucia também consegue ajudar a gente, ela tem lá todas as publicações, todas as mensagens de chat, e acho que ela que está controlando o que é publicado ou não. Vou voltar aqui, vocês estão visualizando meu chat? Sim. Minha tela? A tela sim. Eu tô tá, com a então tela do chat, pode, fica tranquilo. Pode continuar. Como eu falei, não sei se é bom ouvir essa parte, o pessoal vai jogando as perguntas ou dúvidas ou comentários no chat. Ao final, a gente vai compilar todas e vai tentar responder todas elas ao final. Tá bom? Fica tranquilo aí. E também a gente tem a ajuda da Glaucia depois também para compilar todas essas dúvidas aí. Tá bom? Então, como eu estava falando, isso é uma tela, por exemplo, da análise de harmônicos do nosso equipamento. Então, a ideia aqui é você saber exatamente em que portadoras, né, de harmônico você está, em que grandeza você tem os harmônicos, para que você possa trabalhar em cima de filtros passa-faixa para cada determinada frequência. Então, você vê aí o valor em cada uma das fases, de que fase você tem que atuar ou não. Então, como é que você faz para trabalhar? Pode seguir. Só uma observação, em geral o pessoal procura visualizar aqui o total de distorção harmônica, tá? Então eu tenho, por exemplo, para data centers, eles procuram manter esse total, que é a soma de todas as harmônicas, abaixo dos 5% da fundamental. Tá? E aí, mas o normal de norma é deixar configurado para 8% da fundamental, mas é mais um parâmetro de referência, e você tem, como vocês podem ver no gráfico, você tem o 100%, que é fundamental, e as ressonantes, que é a terceira, a quinta, essa soma delas que é o total de distorção harmônica, que geralmente é que o pessoal acaba buscando, falar, não posso ter tanto de harmônica, então é essa soma, mas o equipamento ele mostra, em geral, até a 50ª harmônica, e em cima dessa informação de harmônicas, eu consigo tomar alguma ação corretiva. Perfeito. Aí já o gráfico que eu gosto mais, né, ou seja, onde você tem as fases sendo alinhadas, né, ou desalinhadas, dependendo, obviamente, da medida, né, então... aqui ele mostra numa leitura trifásica como é que está o faseamento entre essas fases, para que você tenha a noção, então, se você está tendo o fator de potência, né? E aí, por último, o grande Q aí da Fluke, a gente criou um algoritmo no nosso equipamento, onde você consegue, então, informar qual que é o valor de quilowatt-hora que você tem, informar toda a parte de comprimento e diâmetro dos seus cabos também, isso é possível fazer, e ele então vai gerar dentro dessa calculadora qual é a perda energética que você está tendo. Então,
A ideia aqui é criar uma maneira que você consiga entender aonde estão, qual o tamanho do seu problema, e você ter quantificado em cada um dos tipos de problema qual que está sendo esse valor de perda. Por quê? Para que você priorize aquilo que vai te causar um impacto maior. Então, às vezes o pessoal acha que está tendo um problema muito grande na parte reativa, mas pode descobrir que a parte de distorção ou de desbalanceamento, ou mesmo até a fuga de nêutrons, é muito mais impactante para o seu cenário atual. Então, com base nessa leitura, você consegue, então, setar prioridades na hora de ir mitigando essa perda energética. Então, a ideia da calculadora é exatamente essa, já te dá recursos para que você possa iniciar os trabalhos de maneira priorizada, ou seja, o que eu atuo primeiro, o que vai me gerar mais impacto, onde eu ganho ou salvo mais dinheiro para poder continuar a fazer os meus investimentos, tá ok? Nesse momento, Felipe, se você puder então agora jogar por equipamento, o Felipe está com o equipamento na frente dele, inclusive ligado e com uma giga de teste para a gente poder ver, só para o pessoal poder assimilar então como é que é a navegação, porque a gente mostrou as telas, né? Eu já vou, só para vocês saberem, o equipamento está conectado aqui. Como que funciona? Na verdade, quando eu vou olhar se eu tenho alguma distorção, eu já entro com a função de osciloscópio, eu já tenho na minha tela facilmente todas as tensões e as correntes. Então, eu já consigo ver, por exemplo, ou por fase, eu consigo ver como que está a tensão e a corrente em cada uma dessas fases, tá? O Richard mencionou também o diagrama de fasores, mas para ver se está adiantado, atrasada. Eu também tenho informação de diagrama de fasores, tá? Como eu estou usando uma caixinha de simulação, eu não tenho certinho, você tem a proporção de atraso, ou se ela está atrasada ou adiantada, a tensão em relação à corrente. Mas aqui eu tenho individualmente cada uma delas. Na tela que o Richard pediu para eu estar visualizando, só mostrar aqui, eu tenho a função de harmônicos, então eu consigo visualizar esses harmônicos. O equipamento, sempre que eu faço uma seleção de alguma das grandezas, ele já começa a me registrar. Tá? Então eu já tenho a minha tela de harmônicos. Se por acaso eu tiver algum evento que está fora dos meus limites, eu já vou ter uma tabelinha de eventos com data e hora. Então, se eu tiver uma falta de energia numa das fases, ou um pico, ou então, como a gente mencionou, se eu tiver acima de 8% a minha harmônica, ele já vai me falar que você teve, passou do meu limite de harmônicas que horário que você teve. Tá, mas deixa eu sair para mostrar aqui a calculadora. Então, eu tenho aqui todas as grandezas que o equipamento que ele mede, e na calculadora de perda de energia que o Richard estava mencionando. Tá, nessa calculadora eu consigo entrar com o setup. Então, eu entro com as configurações básicas, por exemplo, tipo de cabos, comprimentos de cabo, qual que é a resistência, qual que é o tempo que eu fico, vou monitorar quando que eu perco, quantos por cento eu perco de energia durante o ano. Consigo fazer essa alteração, consigo colocar, inclusive, as tarifas. Então, eu consigo colocar, que o pessoal chama das bandeiras, né? Então, tem bandeira 1, 2, 3, eu consigo falar quanto que custa essa bandeira em dinheiros. Então, eu consigo colocar o tipo de dinheiro que eu estou usando. E eu não sei se o Richard quer falar que eu mostre alguma coisa específica. A única coisa mais específica que eu queria mostrar agora, no caso, a gente falou, né, de medições, acho que está muito claro, o pessoal, a gente falou aí de medir tensões, medir correntes, acho que o pessoal consegue imaginar isso dentro de um quadro elétrico, e o que o pessoal talvez não saiba que também é possível nesse tipo de equipamento, nessa família de equipamentos, no modelo 438, é poder fazer esse mesmo tipo de leitura para o motor.
Então, a gente Tá, sabe já. que nada é estático dentro das empresas, tudo vai mudando. Então, eu posso ter então alguns motores ou motores novos, enfim, sempre vai ter alguma alteração. Como é que eu sei? E eu passei por um cenário assim, eu tive acompanhando, não falo o nome da empresa, obviamente, mas essa empresa comprou um motor novo, foi instalado esse motor e após uma leitura de um equipamento como esse, mostrou-se que o motor não estava eficiente. Ao ser acionado, então, o fabricante do motor, que obviamente pediu os relatórios e avaliou, eles pediram para que fosse feita então uma análise do espectro de vibração e descobriu-se através, então, inicialmente de uma medida elétrica, ou seja, que existia um problema no consumo desse motor, que ele estava com um problema na carcaça. Então, durante o transporte até a empresa, esse motor teve a carcaça entortada, acabou gerando um problema que eles chamam na parte mecânica de pé manco, ou seja, uma das laterais estava errada, mal alinhada, né? E acabou, então, forçando esse motor a funcionar e a consumir mais energia do que precisaria para poder ter o seu funcionamento. O pessoal da mecânica tem muita dificuldade em achar um problema de um motor novo. Por quê? Porque o motor está novo. Para a parte mecânica, eles fazem essas análises de vibração mais simples, quando não tem um analisador de espectro de vibração, e ele marca aquilo como um zero. Então, eu comprei um motor novo, eu faço uma gravação com a minha canetinha lá, faço então essa gravação como um início zero. Então, se ele está falando aqui um fator de crista, sei lá, 2.3, esse é o meu padrão. A partir dali eu marco, então, degradação do meu valor. A ideia aqui... Ele se torna referência. Imagina que você está pegando como referência algum equipamento que já estava com problema. Que já tinha um problema. Então, a acho que ideia esse é o aqui é ter problema. essa medição elétrica para olhar antes de a mecânica tomar isso como um padrão, se realmente olhando pela parte elétrica, se ele está ok ou não. Então, o modelo 435 é o modelo então, mais simples, consegue fazer então a medida então, nos quadros elétricos. O 438 apresenta o recurso a mais de poder fazer essa leitura também em um motor. Que é essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês. É fácil de configurar, na verdade, você vai colocar as informações do tag do meu motor. Placa, então, né? isso você tem a plaquinha do motor, é basicamente as informações que eu vou estar colocando no meu equipamento. O detalhe é que eu não preciso colocar nenhum sensor no meu motor, isso que eu acho que é a grande diferença dele. Eu não preciso, por exemplo, colocar um tacômetro, um dinamômetro para medir força. Em cima das minhas informações e das medições de energia, ele já vai me dar a velocidade do motor, ele já vai me dar a torque do motor, então sem precisar usar nenhum outro tipo de sensor ou tirar o motor para fazer essa instalação. Eu vou dar um início aqui só para vocês verem como que funciona a telinha dele. Então eu tenho, por exemplo, só um segundinho, só um minutinho. Vocês estão visualizando o que aí? Por enquanto a sua tela está parada aí, não? Tá. No setup. Ele não vai me mostrar porque ele back está... agora vai. Agora tá bom. Não tem nada para ser medido porque não tem um motor aí. Eu não estou com o motor, mas ele já estaria o que é importante para o pessoal, eficiência. Ele já está me falando, vai dar um grau de criticidade do meu aceitável e o estado que ele está. Eu consigo ver a curva de fabricação do motor. Então se eu estivesse medindo o motor, ele estaria me falando que ele está dentro ou fora da minha curva de fabricação. Então eu tenho algumas normas já internas nele. A degradação do motor. Será que eu preciso mandar retificar esse motor ou não? Então, esse é o quadro de degradação do meu motor. Basicamente é isso. Eu não sei, Richard, sem estar com o motor conectado aqui, eu acho que não consigo mostrar mais. Não, é só a pessoa saber que existe. Vamos seguir em frente, eu vou voltar para a apresentação, tudo bem? Perfeito. Mas não só o pessoal poder entender, acho que eu não sei se eu fui mais claro, são dois, então, modelos de analisadores que a gente tem da nossa principal linha, né, de análise de quadro de energia, 435 e 438. O 438 apresenta esse recurso, né, de leitura de motores. Se eu tiver um 435 já da série 2, eu posso também transformá-lo em um 438. Eu faço a aquisição desse drive e eu transformo, então, o equipamento num 438. Você consegue fazer o upgrade dele. Sim.
Para quem tem série 2, né, isso é possível. Aí está a carinha, né, dos medidores, osciloscópios, power loggers e os analisadores mais completos são a linha do 43X, né, 435, 438. Pode seguir. Então, falando agora de cargas mecânicas, você tem o quadro, você tem medição de temperatura, você tem parte de vibração. Vamos seguir aqui, só para dar um escopo, né, do que pode ser medido. E a gente agora falando sobre temperatura. Então, medidas de temperatura, você tem, então, os termovisores, que são as principais ferramentas para a gente fazer essa inspeção, seriam como uma forma de triagem. Então, de novo aqui, assim como na parte que a gente falou, né, mecânica, eu crio um padrão, eu crio um valor de referência, e em cima dessa minha referência, eu vou criando, então, um histórico de degradação da minha temperatura, ou seja, o excesso da minha temperatura em cima de algum dispositivo vai me mostrando, então, que algo pode estar saindo do normal. Mas é uma maneira muito rápida, né, porque a imagem é gerada de uma forma muito rápida, então, muito fácil de eu gerar, então, triagens para a minha leitura de temperatura. Que tipo de problemas eu posso, então, estar pegando? Poxa, eu posso pegar problemas na isolação de um motor, ou de um desfasamento de um quadro elétrico, ou superaquecimento por uma carga excessiva em determinado ponto. Então, vários problemas vão acabar aparecendo por conta desse tipo de medição. Pode seguir, que tem mais algumas imagens. Aí agora, falando da parte, a gente falou mecânica, né? Esse é um analisador de vibração, então ele faz uma análise já de espectro de vibração também, só que dentro do algoritmo da Fluke ele já faz isso de uma maneira muito mais simplificada, então você, de uma maneira muito rápida, configura que tipo de dispositivo você está medindo, coloca os sensores para fazer essa medição, e você consegue, sem ter tanto conhecimento sobre espectro de vibração, ele já consegue te pontuar de uma maneira muito simplificada, muito objetiva, que tipo de ações você pode realizar. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Felipe, mas... Na verdade, acho que a grande vantagem de usar um analisador de vibração 810 como esse é que você, não sei se o pessoal já viu no relatório de vibração. Na verdade, eu tenho como se fossem as harmônicas, só que ele tem os picos e as ressonantes dos defeitos, tá? O 810, ele já faz essa interpretação dos dados. Então, é o que vocês estão vendo aí na tela da apresentação. Embaixo você vai colocar o tipo de ligação, que é basicamente visual. Ele vai perguntar se está com o motor que está ligado, ele está na horizontal ou na vertical. Você tem o acoplamento, ou você tem alguma caixa de redução, o que você tem de acionador, uma correia, alguma coisa do tipo, e o que você está acionando. No caso da fotinho aí, você tem uma bomba. E após isso, o próprio equipamento vai falar, vai no ponto 1 e aparece no desenho o ponto 1. Aí você vai conectar o sensor, fez a aquisição dos dados. Ele vai para o ponto 2, vai para o ponto 3, é meio que automático, vai para o ponto 4. Depois que eu fiz essa medição, tá a grande vantagem do 810, que é essa telinha número 3 aí, que é a interpretação dos dados. Tá? Então, na maioria dos casos, principalmente a indústria, ele não quer saber se o problema está na trilha interna do motor ou então é no tal peça do rolamento. Na verdade, o que é a lubrificação? Na verdade, para a indústria, o que é importante é saber, aquele rolamento está bom ou não, aquele ponto está bom ou não, porque na maioria dos casos ele vai sacar um e colocar outro, ou então vai tirar um motor para mandar fazer fora a manutenção, o retrofit desse motor. Então, o legal é que ele faz essa análise e já joga na tela. Qualquer um que consegue visualizar o que está acontecendo e os problemas. Tá? Acho que é isso, Richard. Sim. Então, de uma maneira muito simples, você consegue ter uma noção de que tipo de problema você está tendo, qual é a atuação que você deve ter para cada um dos motores, ou bombas, enfim, e você consegue tomar uma rápida ação efetiva, né, para aquele tipo de... Então, primeiro, você descobre que existe ou não um problema e você consegue tomar uma ação.
E não precisa ter a preocupação, nossa, mas eu não entendo nada sobre vibração, sobre série de vibração, não tenho conhecimento. Se eu der isso na mão, então, de um técnico elétrico, e ele tiver acesso ao motor, à bomba, enfim, ao dispositivo que precisa ser medido, ele vai conseguir medir. O equipamento requer pouquíssimo conhecimento sobre a parte teórica da vibração, só que precisa realmente ter acesso ao dispositivo. E isso, quem está no dia a dia, consegue ter o acesso, né? Mesmo sem o conhecimento. Então, acho que o principal recurso desse cara é isso. Mesmo assim, pode passar o slide, podem ter pessoas que se sintam desconfortáveis com essas medidas de espectro. Nesse caso, a gente recomenda que pelo menos a equipe tenha uma dessas canetas. Não sei quantos de vocês já possuem canetas de vibração, o pessoal tem várias marcas e modelos, mas fora a Fluke, o pessoal tem muita dificuldade com imprecisão da medição. Então, um técnico vai lá, faz uma medição, tem um valor. Ah, tá ruim. Aí vai um outro técnico mede, não, tá bom. Aí volta no outro dia, o outro técnico, não, tá ruim. Ou seja, e aí, tá bom ou tá ruim? O que está acontecendo? Da maioria das outras canetas, dependendo do ângulo que você coloca, da força que você aplica para fazer a medição, ele vai ter valores diferentes. No caso do 805 da Fluke, ele tem uma forma de um acelerômetro com compensação, então você consegue tirar qualquer tipo de imprecisão do teu sistema de acordo com a pressão que você coloca ou não. Então, se você coloca pressão indevida, seja ela inferior ou superior, ele não registra, ele te avisa nesse, não sei se você consegue perceber, uma luz Richard, verde. eu acho que o pessoal o maior receio do pessoal que usa esses medidores de vibração, normalmente, é o que você mencionou, depende muito de quem vai estar medindo, dá um valor diferente, então não tem uma repetitividade, aí o pessoal sempre vai ficar com receio de tá bom ou não, porque foi um manutentor e fez uma medição com um sensor muito apertado, já dá um nível de vibração. Se o outro já deixa mais solto o sensor, ele já vai dar outro nível. O equipamento da Fluke acaba com isso. Se vocês repararem na imagem, na parte de trás do meu, isso aí mesmo. do meu Obrigado por apontar. 800 do meu equipamento, eu tenho isso aqui é um LED, para vocês terem uma noção. Isso aqui ele vai me qualificar o teste. Então, indiferente se sou eu que estou fazendo essa medição ou o Richard, na hora que vai fazer a medição, se o Richard apertou pouco o sensor, ele vai acender esse LED em vermelho e vai falar, olha, não vai fazer o teste. Então, já dá uma repetitividade. Acho que a grande sacada desse equipamento é que ele dá uma repetitividade. Então, se eu estiver colocando num ângulo um ângulo errado, ele já vai me rejeitar o teste. E outra coisa que eu acho legal, não sei se o Richard vai mencionar, mas ele armazena essas informações. Então eu consigo, numa máquina específica, ele tem uma memória interna que eu posso criar uma máquina com tag, com uma identificação de um motor, um número antes, ou seja, você consegue criar uma rota de diversos dispositivos que serão medidos nessa minha rota, várias rotas possíveis, né? Então, você cria uma rota com os dispositivos que você vai criar vai fazer a leitura durante essa rota, e aí você vai seguindo essa rota de medição, e aí você vai, então, aquisitando dados dentro dessa rota. Então, é ainda mais completo ainda. O que eu acho interessante é que imagina que você fez o teste numa bomba. Daqui uma semana, duas, você faz o teste novamente e salva naquela mesma identificação. Então você salva no mesmo tag e vai fazendo isso todas as vezes. Fazer uma vez por mês. Quando esse nível de vibração começar a aumentar, no próprio equipamento ele já me dá esse grau, ele vai aumentando no nível de defeito, eu começo a encurtar esse intervalo de medição. Então, para já estar preparado, que acho que onde tem o grande gasto na indústria é quando você é pego desprevenido. Por exemplo, parou uma bomba e parou a produção. Nessa hora, não importa o valor do motor, não importa nada. A diretoria vem e fala, eu quero funcionando. Aí vai, paga 5 vezes mais no motor,
do que o preço normal se eu tivesse planejado, feito a cotação, dado um prazinho para me entregar. Então, com essa ferramenta, você já consegue fazer isso, você consegue se planejar. Você fala, não, tal motor, ele está já apresentando o problema, vamos já cotar, vamos ver quanto custa, vamos ver a verba para comprar ele, de onde vai sair essa verba, e faz a compra. Então, se torna um negócio muito mais eficiente. As leituras com 810 elas são muito fáceis, muito simples, mas demandam tempo. Uma leitura com 805 ela é muito rápida, muito simples. Então, se eu puder associar algum tipo de analogia, eu costumo brincar como num hospital, num pronto-socorro. Ninguém chega no pronto-socorro e vai direto para o médico. Primeiro você passa por uma triagem. O 805 é essa triagem, ou seja, nem todo motor tem um problema para poder ser lido por um 810. Talvez não tenha problema nenhum, segue a vida. Então, o 805 é justamente isso, um equipamento rápido e simples, você consegue fazer essas medições para fazer essa triagem, ou seja, quem precisa fazer uma leitura com o 810 porque começa a apresentar problemas, e aí eu quero saber qual é o problema, porque eu quero atuar em cima do problema. É o motor, é o acoplamento, ou será que está tendo um problema de consumo, aí eu posso vir com os sinalizadores de energia, enfim, como é que eu sei que tá bom e eu não preciso colocar a mão. Então, o 805 é uma maneira muito rápida de você fazer isso. Acabei esquecendo, um outro recurso que muita gente da indústria gosta muito, porque cada vez mais os espaços têm ficado mais apertados, os motores cada vez ficado menores, é a questão de não conseguir colocar a mão onde eu preciso fazer a leitura desse motor. Esse dispositivo também possui acessório para você acoplar uma sonda para fazer a aquisição do dado em locais de difícil acesso. Aqui na parte de trás dele é uma saída, eu tenho uma tampa que eu tenho acesso à porta USB e a entrada desse sensor, tá? Esse sensor a própria Fluke tem como opcional, mas ele é compatível com outros sensores de mercado também, que aí você pode fazer da maneira convencional. É magnético, você cola no ponto de medição, fica afastado e faz essa medição. Eu já cheguei na indústria e falei, então, esse aqui você não precisa se ficar preocupado com o ângulo tal, aí o cara foi fazer a medição e não conseguia o ângulo de 90 graus, ele sempre ficava inclinado por causa do acesso. Pô, tá vendo, ó, eu não consigo colocar o aparelho aqui. Ok, então vamos colocar a sonda, aí coloca a sonda e faz a leitura, simples e fácil. Então, essa é outra vantagem que o pessoal gosta muito na canetinha da Fluke 805. Pode seguir, Felipe. Então, agora falando sobre processos, né? Aqui é a parte de ar comprimido, então falando de perdas, consumo, né, errado por conta de vazamentos. A gente, obviamente, trabalha, então, dentro da termografia, quando você tem variações de temperatura, você acaba percebendo, eu vou mostrar aqui algumas fotos reais, né, que você teve uma queda de temperatura ou queda de pressão por conta da variação de temperatura, enfim, são coisas que você pode fazer dentro também da termografia. Agora, a Fluke também fez um lançamento de um outro dispositivo, que é chamado i900, imagiador acústico. A gente falou um outro webinar, quem quiser, entra lá no canal da Getrotech, acho que foi o primeiro webinar, não foi isso, Felipe, que a gente fez, que foi sobre o detector de vazamentos i900. Então, dentro lá do canal do YouTube da Getrotech, quem tiver interesse pode resgatar isso e vai ver o nosso webinar e o Felipe falando sobre i900, um equipamento que faz a localização em cima do ruído. Então, ele tem todos esses webinars, os vídeos, a gente está disponibilizando no nosso canal do YouTube, tá? Perfeito. Então, quem quiser ter mais informações sobre esse tipo de leitura a partir do som, é possível, então, ter essa i900 para esse tipo de leitura. E o legal da i900 é que você consegue não depender só de variação de temperatura ou de pressão, porque alguns, como ar comprimido, por exemplo, você quase não tem uma diferença de pressão e de temperatura. Nenhuma das duas coisas é tão grande para um termovisor pegar. E aí? Aí só mesmo um imagiador acústico, né, i900. Mas vamos seguir aqui com essa apresentação. Pode seguir o slide, Felipe. Então, aqui alguns casos de válvulas ou purgadores, ou enfim, coisas que você percebe que estão tendo problemas. Então, eu estou tendo problema de falha no isolamento de algum tipo de dispositivo, e aí eu posso atuar, então, dessa maneira. Mas lembrando aqui, eu estou usando uma leitura termográfica, então eu só consigo ter leituras de desperdício quando eu tenho variação de temperatura ou de pressão, ou ambas, né?
Então, de uma maneira muito simples, rápida, né, eu consigo fazer o imageamento da minha perda térmica ou perda de pressão no meu dispositivo. Pode seguir, tem mais uma imagem aí. Então, aqui é um caso real, então 6 purgadores de vapor estavam com falha. Quando a gente faz a substituição disso, de cara, a gente já conseguiu, então, uma economia de 16 mil reais só por conta de purgadores que perdiam pressão, perdiam vapor do meu sistema, e o meu processo, então, tinha que consumir mais para produzir a mesma coisa. O Richard, só para mostrar aqui, para ficar mais fácil para quem não é da área, pessoal de elétrica, na verdade são válvulas aqui de abertura e fechamento, são torneiras. E eu tenho, por exemplo, a maioria delas você tem acionamentos por motores, você tem um sinal para abrir e fechar essas válvulas. E eu, na verdade, no meu indicador indica que está fechada e ela não estaria fechada. Com o termovisor eu consigo ver isso. Ou então o anel de vedação ele não está funcionando corretamente, você está perdendo vapor. E para gerar vapor você gasta combustível, você gasta energia, então já você já consegue ter um retorno fazendo essa manutenção. Correto. Fora também alguns tipos de indústria, dependendo de aonde esse gás, né, aqui no caso o vapor, está sendo aplicado, você pode impactar na qualidade. E aí, quando você fala em qualidade, para algumas empresas, qualidade é tudo, né? Então, se você perde qualidade no material, ou inclusive chegar ao ponto de descarte, ó, esse material não pode ser embalado, não pode ser enviado para consumo, porque perdeu-se a qualidade no produto. E aí Você diz tem que numa ter uma indústria produção. alimentícia, se ela tiver vai ter muita umidade no meu produto final, então ele pode Eu estou pensando mais na valorar isso. indústria que eu acompanhei, né, a indústria de laticínios, né? Então, na indústria de laticínios, a questão da temperatura, ela é tão impactante para a parte de qualidade do material em laticínios que acaba produzindo um produto inadequado para o departamento de qualidade. Então, para essa indústria de laticínios, pequenas variações de temperatura são tão críticas que podem gerar um problema muito grave, ou seja, de eu ter que jogar fora um lote inteiro do meu produto porque eu perdi pressão. Simples assim. Passa o slide. Pode passar. A parte de baterias, esse é o cara, na verdade, que não é um desperdício de energia ou qualidade de energia, é o cara que pode salvar o emprego de alguém. Por quê? Poxa, a indústria não pode parar. Não pode parar de produzir. E a gente, infelizmente, sabe que a qualidade da energia elétrica no Brasil ela é deficitária, ou seja, a gente sabe que existem várias quedas de energia na linha de distribuição no Brasil, ela não é uma linha de qualidade. E aí, se eu fico sem energia, eu paro de produzir. Se eu paro de produzir, eu tenho graves problemas financeiros na empresa. Então, eu não posso parar de produzir. Para garantir, então, que eu continue produzindo, ou que pelo menos eu não tenha problemas muito graves com a perda de sistemas críticos, né? Sistemas de sensoriamento, sistemas de segurança, né, do trabalho, enfim, ou computadores. Eu tenho bancos de bateria, e esses bancos de bateria, eles são comprados por alguém, ou seja, alguém pediu, olha, chefe, eu preciso de um banco de bateria para que tais e tais sistemas funcionem. Ele vai, dimensiona e tudo mais. E o que acontece quando a energia cai e o banco não entra porque o banco tinha um problema? Essa pessoa fica na mira de um corte. Então, esse é como eu brinco, é o cara que salva o emprego de alguém. Porque quando o banco de bateria, porque ele não é uma coisa que é usada o tempo todo, ele vai ser usada quando precisar. E quando precisar, precisa que ele funcione. Como é que eu tenho a certeza de que quando precisar do meu banco, ele vai entrar? Esse dispositivo, então, o analisador de banco de bateria, o BT da Fluke, o que ele faz é justamente garantir isso. Então, ele vai fazer a medição das minhas células. A gente sabe que existem dispositivos que ficam monitorando 24/7 no banco de bateria, mas o fato é que, em alguns casos, eu não tenho a certeza de que esse sensoriamento está sendo compensado de alguma maneira. E mesmo depois que ele me apresenta um problema, aonde está o meu problema? Então, a leitura da Fluke é uma leitura por célula, eu aviso quantas células eu tenho no meu banco, eu faço a medição individual de cada uma dessas células e o meu dispositivo vai apontar, olha, célula, sei lá, 24, 23 está com problema.
E aí, toda vez que uma bateria passa a ser um problema, ela deixa de ser, então, um fornecedor de energia e passa a consumir energia. Efeito maçã podre. E aí ele acaba estragando outras células. Então, se eu não coloco esse tipo de leitura nos meus procedimentos preditivos ou preventivos, eu acabo, então, causando um problema ainda maior. Então, se eu tenho uma leitura só de ano a ano, eu posso ter que toda vez estar trocando o meu banco de bateria, porque toda vez ele morreu por conta disso. Se eu faço uma leitura, eu recomendo a cada 15 dias, mas pelo menos mensalmente, e vou percebendo que uma das minhas células começa a se deteriorar e eu faço apenas a troca dessa célula, eu já tenho uma economia muito grande nesse banco de bateria. E eu garanto também que eu vou ter ele quando eu precisar. Ô, Richard, desculpa, mas eu acho que o interessante, porque a maioria do pessoal, o banco de baterias, acho que quase todas as empresas têm hoje, tá? Mas o teste que geralmente eu vejo o pessoal fazendo é o teste de descarga. Na verdade, ele vai interromper a Eu alimentação não sei se o e pessoal vai sabe, ver. ele é um teste destrutivo. Então, toda vez que eu faço um teste de descarga, eu acabo um pouco com a vida útil do meu banco de bateria. Não sei se as pessoas sabem disso, mas é a realidade. Mas pode continuar, Felipe. Não, então, ele vai fazer esse teste e vai ver que está durando. Ele supriu a energia durante 1 hora. Então, é esse o teste que ele vai fazer. Então, ele vai parar tudo, vai fazer esse teste, que nem você mencionou, já é um teste destrutivo, vai danificando aos poucos as baterias. Com esses analisadores da Fluke, você não precisa interromper nada, ele está em funcionamento, você vai individualmente em cada uma das células e você consegue fazer o acompanhamento dessa medição. Então, eu consigo periodicamente fazer, que nem o Richard falou, cada 15 dias, ou então todo mês, eu vou lá, espeto um teste rápido, demora poucos segundos para testar cada bateria, ele vai armazenando. Se uma célula específica tiver com problema, ele já vai me avisar, olha, a célula 25 está num estado de atenção, quer dizer, está quase chegando no meu limiar de falha. Aí, mesma coisa, você consegue parar numa hora programada, trocar essa célula que você já vai ter comprado com antecedência, então você não tem a interrupção do meu fornecimento de energia em nenhum momento aí durante esse teste. Perfeito. Manda ver aí. Lembrando que uma das questões mais importantes para você saber se o dispositivo tem vida útil ou não, não é a capacitância de uma bateria, mas sim a resistência interna dela, ou seja, a capacidade que ela tem de resistir à corrente. Então, se essa resistência aumenta muito, é nesse momento que a gente determina que essa bateria tem que ser trocado, já está próximo de ser trocado, e não a capacitância, tá? Porque ela não é um capacitor, ela é um dispositivo diferente. Então, para quem se utilizou dessa ferramenta e tinha, de repente, alguns outros tipos de medição, percebe uma diferença muito grande sobre o tipo de leitura. Ou seja, uma coisa é você pegar o problema quando já está com defeito, e outra coisa é conseguir prever que o defeito vai acontecer em poucos dias. Então, essa é a intenção da Fluke, garantir que você tenha uma previsibilidade muito maior. Esse é outro caso que a gente também tem disponível um webinar específico falando de conceitos e ações que devem ser tomadas. Nós temos na nossa página das redes sociais. Pode ir, seguir. Então, agora falando um pouco sobre o FluConnect, acho que eu comentei, coloquei no slide do 805, que ele já era compatível com o FluConnect, diversos multímetros, alicates, enfim, diversos dispositivos da Fluke estão trazendo agora essa novidade do FluConnect, que é essa conectividade, sem precisar de cabos e tudo mais, por Wi-Fi ou por Bluetooth, ou seja, eu consegui ter a aquisição dos dados. Então, falando de indústria 4.0, todo mundo gosta de ter quanto mais dados possíveis, melhor, porque eu consigo, então, fazer o controle das minhas ações. Agora, os dispositivos da Fluke também começam a integrar esse sistema da indústria para que a aquisição desses dados também fiquem na nuvem, fiquem disponíveis a qualquer momento, a qualquer distância. Enfim, tem no próximo slide um videozinho mais explicativo para quem nunca viu ele funcionando. Deixa eu ver se eu consigo dar o play. Acho que vai estar sem o áudio, né? Mas vai dar para entender. Tá com áudio. Ah, tá. Tá com áudio para você, não para gente. Mas dá para a pessoa entender. Então, estou aqui fazendo uma medição.
E aí eu consigo ter, então nesse caso aqui, temperatura, né? Consigo ter essa grandeza sendo enviada para o meu dispositivo. Eu consigo taguear e assinar devidamente para o meu dispositivo. Aí depois ele foi fazer uma medição com o termovisor. Da mesma maneira, ele aquisitou e mandou esses dados para a nuvem. E aí ele vai descobrir agora, daqui a pouquinho, um probleminha. Eu acho que aí ele está vendo um comparativo, né, entre uma medição ele está vendo anterior uma história, então, e... exato. Então, uma das coisas muito legais de você jogar, né, essas informações para a nuvem é de você poder comparar o valor das medições numa janela de tempo muito grande. Aí ele percebe, então, ele fez uma leitura, viu que tinha alguma coisa aquecendo, fez a leitura elétrica, percebeu o problema e está enviando agora a leitura para o coordenador, para o chefe dele. E aí o cara percebe, então, opa, olha lá, 20 amperes no neutro. E aí ele manda a medição, olha lá, com uma foto. Então, não só a medida elétrica, como também a foto que está acontecendo, como ele está fazendo a medição, para garantir que o cara não está fazendo uma medição errada, né? Uma aquisição de dados errados. E aí manda agora para o gerente de facility, por exemplo. Então, essa é a ideia do Fluid Connect, ou seja, você poder, de forma colaborativa, poder atuar em qualquer tipo de problema e mantendo o histórico de tudo. Olha lá, ele vasculhando todo o histórico. Eu também acho legal que fica tudo salvo na nuvem, essas informações, e aí se você trocar o celular, é só você colocar um usuário e a senha, você tem acesso a tudo de novo, você não perde essas informações. Exato. Então, essa é a ideia por trás do Fluid Connect. Acabou? Acabou. Então, os nossos dados, né, do Felipe e do Richard, o canal do YouTube da Getrotech. Vão lá, se inscrevam. O pessoal daqui a pouco vai subir esse vídeo para vocês. Acho que agora é o momento que a gente precisa da ajuda da Glaucia para poder ver a questão das perguntas. Olha, já consigo ver algumas perguntas aqui, Felipe? Eu acho que eu fiquei aqui, o Armando, ele tinha questionado as medições, dando exemplos de medições do analisador de energia, tá? O equipamento da Fluke, praticamente eu tenho como configurar qualquer tipo de ligação, então a ligação em delta, estrela, fase neutra, fase e fase, eu consigo configurar nele, e a capacidade de medição, originalmente os equipamentos já vêm com pontas de correntes grandes, então eu tenho na série 430, que foi esse que eu mostrei para vocês, eu tenho pontas de até 6.000 amperes, mas eu tenho séries inferiores de analisadores de energia, que você já medem até 1.500 amperes. Acho que o que você teria que se atentar é quando você tem correntes muito pequenas. Então, eu tenho, por exemplo, um consumo de 5 amperes em cada uma das fases, ou então estou fazendo a medição no secundário, então eu teria que utilizar pontas mais próximas de correntes baixas. Então, eu tenho acessórios aí de 5 amperes, ou então para medir 30 amperes, mas o equipamento eu já tem capacidade para medir praticamente desde da origem da minha instalação, da minha cabine primária, até dentro da minha fábrica, num equipamento específico, num motor específico. Tá? O importante é sempre lembrar o quê? O equipamento é um equipamento para trabalhar na baixa tensão. Essa baixa tensão é até 1.000 volts na categoria 3 ou 600 volts na categoria 4, e ele aguenta picos de tensão até 8.000 volts, mas para trabalhar ele é até os 1.000 volts. Eu acho que, deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta. Isso já respondeu até, acho que a primeira pergunta que eu já estou vendo aqui, se essa medição é feita nos quadros de baixa tensão. Então, sim, ele pode ser feito isso. Como ele já falou, se você tiver tensões ainda menores, aí você pode precisar de uma sonda diferente para uma leitura de corrente muito pequena, tensão muito pequena. Então, mas sim, no geral, ele é utilizado em quadros, como a gente também falou, em motores, né? Na entrada de motores, você também pode utilizar o modelo lá do 438.
Tá, e a gente está à disposição, precisando, tá, tem o meu e-mail, o meu celular, se quiser mandar mensagem no WhatsApp, a gente também responde, e em breve a gente vai disponibilizar esse próprio vídeo, e não deixe de nos acompanhar, que nós estamos tentando fazer a cada 15 dias um vídeo de lançamento de produtos, novidades de mercado e tudo. Obrigado a todos, e acho que é isso, Richard, obrigado também pela ajuda. Imagina, imagina. Se alguém não conseguiu ter sua dúvida muito esclarecida, como a gente falou, tem aqui os nossos dados de contato, fica à vontade para enviar um WhatsApp ou um e-mail para a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês. Tá ok? Tá bom, obrigado, Richard. Tchau, tchau, gente. Um abraço, pessoal. Até mais.